Beleza, galera. Então, assim, eu fiz primeiro a importação desse ensaio. Logo antes de começar essa aula, eu fiz a importação do ensaio, tá? Eu importei o ensaio e a primeira coisa importante é a gente escolher as configurações na hora de importar. Por exemplo, eu prefiro vir aqui e criar visualizações no tamanho padrão, tá? Visualizações no tamanho padrão. Normalmente pode vir aqui, ó, incorporados e auxiliares, tá? Incorporados e auxiliares. Pode estar também 1 para 1. O mínimas normalmente não vem selecionado, tá? Mas se tiver um desses três, utilize o padrão. Por que usar o padrão? Vocês sabem por que usar o padrão? Porque nesse caso ele vai fazer uma nova renderização das imagens para mostrar para você no Lightroom. O que acontece? Quando a gente fotografa em RAW, no formato RAW, a câmera vai capturar uma imagem, vai capturar o RAW, mas para mostrar no display da câmera, ela precisa fazer uma renderização desse arquivo RAW para mostrar. E aí você vai ver que ela vai aplicar as configurações que tem na câmera. Muitos problemas de divergência de cor quando você importa a foto para o Lightroom acontecem por esse motivo. Quem é que já veio importar um ensaio ou um evento aqui no Lightroom e aí quando você abre, passa a foto, ela fica carregando, fica a barrinha de carregando aqui, ó. E aí depois que ela carrega, a foto muda. Me digam aqui nos comentários quem é que já passou por esse problema de a foto carrega e depois ela muda de cor, muda a cor, muda o contraste. Se ela é preto e branco, quando carrega ela fica colorida. Show de bola. Então o que acontece, galera? Quando a gente está fotografando em RAW, para nossa câmera nos mostrar a imagem, ela precisa fazer uma pequena conversão para mostrar. Então eu vou fazer um display aqui, ó, como se fosse o display da câmera, tá? Aqui, ó, digamos que isso daqui é o display da câmera. E aí você tá lá com a opção de estilo da imagem. As suas configurações de estilo da imagem estão assim, ó. Independente de ser Canon, Nikon, Sony. Ó, estilo da imagem. Aí você vai ter lá, vamos dizer que tá a configuração retrato, que é o portrait. Tá? Retrato. Que mais? E aí dentro de retrato dá pra colocar assim, ó, brilho. Aí dá pra colocar mais 3, contraste mais 2, digamos assim, saturação mais 2 também. Não tem isso nas configurações da câmera de vocês? Ó, digamos que lá em estilo da imagem, que é o Picture Style, ou na Nikon, não lembro como chama, mas na Canon é Picture Style, estilo da imagem, tá? Quando você faz isso daqui, mas está trabalhando com o formato RAW, a câmera pega o RAW e aplica essas configurações para mostrar a imagem para você, tá? E qual que é o problema disso? O RAW não salva essas configurações dentro do arquivo. O RAW não salva essas configurações dentro do arquivo. E aí o que acontece? Essa é apenas uma visualização. Essa é apenas uma visualização que a câmera está mostrando. E aí quando você vai e importa isso lá no Lightroom, ó, quando você vai lá e importa para o Lightroom, o que vai acontecer? O Lightroom vai descartar essas configurações. E aqui é o Lightroom. Beleza? Aí ele vai descartar, então isso daqui vai ficar tudo zerado, não tem estilo da imagem, não tem retrato, isso daqui vai ficar tudo neutro, tá? Neutro. E aí quando você importa, essas configurações são descartadas, então o que acontece? Logo quando você importa, o Lightroom vai mostrar essa visualização aqui que foi renderizada pela câmera, só que ele vai carregar e essa configuração aqui, ó, importar padrão, ele vai fazer uma leitura no arquivo em RAW, novamente,
e ele vai ver que o arquivo em RAW, na verdade, ele é neutro. Então, o que acontece? Ele descarta todas essas configurações e mostra o verdadeiro RAW, que é neutro. E aí tudo isso daqui vai pro lixo. Isso daqui não tem utilidade quando você fotografa no formato RAW, porque quando o Lightroom renderizar, ele vai descartar isso. Então, por isso que a sua imagem perde contraste, por isso que a sua imagem perde brilho, por isso que ela perde saturação também, porque essas configurações estão sendo aplicadas pela sua câmera apenas na pré-visualização que ela mostra ali, tá? Então não adianta. Como que deve ser a configuração correta disso daqui? Deve ser tudo no 0. Deve ser tudo no 0. Olha só, estilo da imagem deixa no padrão. Brilho 0, contraste 0 e saturação 0. 0 não é menos alguma coisa, tá? Porque tem uma barrinha que é assim, ó. Tem uma barrinha que é assim. E aqui o 0 é no meio, tá? O 0 é no meio. O 0 é aqui, ó. Não é lá atrás, tá? Muita gente acha que o 0 é lá atrás e acaba colocando um -5 aqui. Mas é no meio. E assim você não vai ter nenhuma influência da câmera. Não vai ter nenhuma influência da câmera na visualização que ela mostra para você. E aí quando você passar as suas fotos para o Lightroom, ele vai carregar e não vai mudar. Ela vai ficar exatamente como tá, porque a câmera não está aplicando nenhuma configuração. Deu para entender, galera? Isso daqui é muito importante. Então, lembrem-se, estilo da imagem padrão, brilho 0, contraste 0. Inclusive, se você colocar aqui, ó, estilo da imagem preto e branco, quando você passar a foto pro Lightroom, ela vai carregar e vai ficar colorida, porque o preto e branco é uma configuração que a câmera está aplicando apenas na pré-visualização. Tá? O que realmente importa isso daqui? Isso daqui só vai importar se você fotografar em JPEG. Só o JPEG salva essas configurações aqui. Então, se você usa JPEG, isso daqui é quase é como se fosse uma edição já, onde você aplica mais brilho, aplica mais contraste, tá? Só que no RAW isso não funciona. E ao contrário do que muita gente pensa, isso é bom. Por quê? Porque a imagem vem mais crua e significa que você tem mais maleabilidade para trabalhar ela lá no Lightroom, tá? Diferente de que se ela viesse já mais carregada de contraste, você não teria tanta margem para trabalhar ela no Lightroom. Então isso é bom, tá? Eu, por muito tempo, não gostava disso, né? Eu não entendi. Primeiro, eu não entendia por que as minhas imagens mudavam. Eu via ela bonita na câmera, eu via ela bonita na hora que importava, mas depois que ela carregava, ela ficava feia, ela ficava sem graça. Até que eu entendi por que isso acontecia, eu entendi que isso na verdade é bom, porque na verdade a forma como ela está aparecendo antes é uma edição muito básica da câmera e você pode fazer muito melhor que isso com as ferramentas do Lightroom, tá?